Brasil e Gana, na sexta-feira, às 15 horas e 30 minutos. E o técnico Tite vem fazendo alguns ensaios, né? O primeiro deles foi com a seguinte escalação: Alisson no gol, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles. No meio de campo, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. Na frente, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Tá aí, portanto, um primeiro ensaio da seleção brasileira, que tem esses jogos preparatórios para a Copa do Mundo no Catar. Pedro, do Flamengo, está nesse grupo e a gente começa a repercutir, a comentar a seleção brasileira aqui comigo hoje nos estúdios da Jovem Pan. Mauro César Pereira, Vampeta, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado. Pessoal, muito boa tarde. Vou começar pelo Bruno Prado. Bruno, escalação da seleção brasileira, pelo menos uma prévia aí do que o Tite deve levar a campo contra a seleção de Gana. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. O que esperar da seleção brasileira na sexta-feira? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aqui. É um momento de testar algumas formações, né, que podem ser utilizadas na Copa. O Tite tem muitas opções no seu elenco, é um elenco forte, é um elenco que dá ao Tite possibilidade de armar o time de algumas maneiras, e aí ele faz basicamente dois testes, né? Dá para dizer assim, um na lateral direita com o Militão. Para mim ficou bem claro na convocação para esses amistosos que, obviamente o Danilo está na Copa e ele é o titular da lateral direita, e se ele não levar o Daniel Alves, ele não vai levar ninguém. Acho que isso ficou bem claro. Ele vai utilizar outros jogadores, até porque o lateral direito do Brasil, ele não é um lateral que necessariamente precisa ir para o fundo. Então ele vai testar o Militão como uma opção, né? Caso o Daniel Alves não vá à Copa, o Militão pode ser uma opção se o Danilo estiver fora em algum momento, em algum jogo. Então acho que essa é uma observação. Se o Militão for bem, acho que reforça essa ideia. E a outra é uma formação mais ofensiva, que o Tite já utilizou durante alguns jogos, mas ele nunca iniciou com o Paquetá de segundo volante. Na verdade, teve um jogo de eliminatória que não era o Neymar, mas era o Coutinho, então foi uma formação parecida. Mas seria um volante, Casemiro, dois meias, Paquetá e Neymar, e aí o trio na frente, os dois pontas e um centroavante, que é o Richarlison. Outra opção que ele tem é jogar sem um centroavante, aí entraria um segundo volante, o Neymar jogaria mais à frente. Aí ele tem a opção de jogar sem um dos pontas, com o Paquetá aberto. Então ele tem algumas opções, e vai testar essa que eu acho bem possível que funcione, porque a seleção do Tite, quando ataca, ela costuma atacar com 5 jogadores mais à frente, né? Quando ataca, viram 3-2-5, né? Mais ou menos. E aí ele, para ser esse quinto elemento, ele já usou em algum momento o lateral esquerdo, no início da eliminatória era o Lodge. Agora que ele usa pontas, ele usa o Vini Júnior ali pelo lado esquerdo, e como ele ataca com 5, ele vai usar. Seria no momento de ataque Rafinha e Vini Júnior dos lados, e aí 3 por dentro ali, Paquetá, Neymar e Richarlison. Eu acredito que nessa maneira o Alex Telles, que vai na lateral esquerda, quando o time ataca, ele vira jogar ao lado do Casemiro mais por dentro. Então são testes, né? Ele tem um elenco muito forte. Ainda tem de opção no banco ali, Antony, Rodrigo, Matheus Cunha, tá o Pedro, o Gabriel Jesus não foi nem convocado, o Coutinho não foi nem convocado, tem Bruno Guimarães, tem Fabinho. Então é um elenco que dá para ele testar algumas alternativas. Acho que amistoso é exatamente para isso. É uma formação mais ofensiva do Brasil, e nessa atividade, no funcionamento da equipe, o Lucas Paquetá saía pela direita com o Rafinha na direita, com o Vinícius Júnior e o Richarlison pela esquerda, o Neymar posicionado um pouco mais atrás aí desse quarteto, responsável pela criação das jogadas. E aí, velho Vamp, o que você acha? Você acha que é um teste plausível do Tite, visando um jogo, talvez, que a seleção brasileira precise do resultado, Vamp? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno, Mauro. Opções, né? São 2 amistosos, depois tem a convocação final, né? Que você vai ter praticamente, acho que 3 semanas treinando, né, para estrear na Copa do Mundo, né? São 2 seleções africanas que estão na Copa do Mundo, né? A própria Gana, o Brasil pode até cruzar com ela, dependendo dos confrontos, dos resultados, né? Tunísia ali. Dá o tempo agora nesses 2 jogos, 180 minutos aí, para testar e dar oportunidade. Creio que o Pedro deve ter oportunidade, né? Foi tão falado. Apesar de que outro dia falou do Danilo, quando o Danilo foi, será que a gente vai utilizar, já que o Casemiro e o Fabinho estão disputando a final da Liga dos Campeões, e o Danilo acabou não tendo nem uma oportunidade de jogar 10 minutos, mas eu acredito que o setor de ataque é diferente, né? Gosto desse meio campo, né? Paquetá, mas o meu meio campo seria junto com Fred, Paquetá e Neymar, né? Casemiro, Fred, Paquetá e Neymar, Vinícius Júnior de um lado e Rafinha do outro. Ele está usando o Richarlison por dentro.
Mas são testes, né, Pedro? E com as seleções que estão na Copa do Mundo. Ontem a gente estava aqui falando num programa sobre o Arrascaeta, perguntando quem o Uruguai vai enfrentar. No amistoso, Irã e Canadá. Pô, mas Irã e Canadá, duas babas, mas está na Copa. Está na Copa também, são seleções que estão na Copa do Mundo. Então, é um teste, aproximar mais. O Tite tem uma ideia melhor do que se pode fazer durante a Copa do Mundo, né? Quando precisar jogar sem esse segundo volante, que eu acho que ele vai jogar com o Fred e Casemiro. Para mim isso é um teste agora. Mas na Copa mesmo ele vai sair com os dois. E para você, Vanderlei Nogueira, esse teste do Tite com a seleção brasileira testando aí uma formação mais ofensiva. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. A seleção brasileira está naquela fase de aproximação da Copa do Mundo. Tem que testar, mas tem que pôr os caras para jogar, né? Eu acho que tem que usar todas as possibilidades de alterações. 10 minutos cada um, se for o caso. Tem que mostrar o cara em campo. O Pedro, eu acho que deveria começar. Foi tão badalada a convocação, aquela coisa toda. Todo mundo sabe, estava torcendo para ver como é que vai ser. Vai chamar, não vai chamar. Eu acho que tinha que começar com o Pedro, fazer coisa diferente, não pouca coisa. Aliás, pelo que a gente está lendo, né, como vai ser a seleção brasileira com essas alterações, Gana também deve estar lendo, né? Então, deve estar se preparando para se contrapor a isso que a seleção brasileira já anuncia, ou a imprensa anuncia como ela vai se apresentar contra a Gana, né? E depois tem Tunísia. São os dois jogos, acontecem na França, e depois tem o período de treinamentos da seleção brasileira, que também não é um longo treinamento, mas ele precisa testar todo mundo. Tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. É mais ou menos aquele negócio de jogo de futebol, quando o técnico começa a fazer carnaval à beira do campo. O que ele tinha que falar para o time, ele já falou. Pode fazer um ajuste aqui, ajuste lá, mas as coisas mais profundas ou mais relevantes, o time já sabe o que tem que fazer. Então eu acho que tem que testar todo mundo. Levou, se puder, nos 2 jogos, testar, não deixar ninguém se jogar, para ele avaliar, para todo mundo olhar, o cara vestindo a camisa da seleção brasileira, aqueles que já estão lá há muito tempo, outros que estão chegando, enfim, ou que jogaram menos, tem que jogar. É a hora de a gente esperar que todo mundo chegue afinado para a Copa do Mundo que começa em novembro. Pedro. Já nessa sexta-feira o Brasil tem Gana pela frente. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, Mauro. Esse primeiro ensaio do Tite com a seleção, tendo aí Lucas Paquetá de segundo volante, Neymar mais centralizado, Rafinha, Vinícius Júnior, Richarlison. É uma seleção que te agrada, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Isso aí é um ensaio para uma situação de jogo, né? Se eventualmente o Brasil estiver perdendo ou empatando, precisando da vitória, talvez ele faça essa mudança. O Paquetá jogou como um segundo volante durante boa parte da temporada passada no Lyon, né? Especialmente a primeira metade do Campeonato Francês, quando o Lyon inclusive virou na liderança, depois caiu muito de rendimento na segunda metade. Antes de se transferir na última janela para o West Ham, ele passou a jogar um pouco mais à frente, ficou até com a camisa 10, depois que o Depay saiu do clube e foi para o Barcelona, mas não vejo dificuldades do Paquetá de se adaptar a essa função. Mas eu, sinceramente, não acredito que o Tite escale o Brasil dessa maneira na Copa do Mundo, a não ser em circunstâncias bem específicas. Brasil serve na estreia, vai lá o Vlahovic mete um gol de cabeça e o Brasil está perdendo, chegamos aos 20 do segundo tempo e a Sérvia está fechadinha e o Brasil não consegue criar. De repente ele faz isso, mete um atacante, põe o Neymar como meia, tira um volante, como o Vampeta falou, Fred, Casemiro, ele tem Fabinho, ele tem Bruno Guimarães. 2 desses vão estar jogando, imagino que Fred e Casemiro, acho eu. Ele pode sacar um desses e colocar um time mais ofensivo, mas num cenário bem específico. Para começar jogando na Copa do Mundo, eu duvido. O Tite, espera sentado. As preocupações defensivas do Tite não é uma crítica, é uma constatação. Elas pautam o seu jogo. Os times do Tite são times que entram em campo. Primeiro, eu não quero tomar gol. Segundo, não quero tomar gol. Agora, eu vou tentar ganhar de 1-0. Sempre foi assim. Os seus grandes momentos. Não acho que vai mudar, a não ser, repito, em situações muito peculiares ali de um jogo específico, está perdendo, está empatando, as coisas não estão funcionando bem, precisa dar um pouco mais de agressividade. Tanto que ele relutou muito, por exemplo, colocar o Vinícius Júnior na posição dele. Chegou a escalar o Vinícius como secretário de lateral, para ficar voltando para marcar. E faz tudo isso, geralmente, para deixar o Neymar à vontade. O Neymar não tem obrigações praticamente sem a bola. Isso é muito com o Gabriel Jesus também, né? Sim. Isso já aconteceu até na outra Copa. O Jesus era o centroavante que era elogiado por fazer tudo, menos gol. Não fazia gol, não dava assistência, e era elogiado porque ele trabalhava sem a bola.
Mas não basta. Mas também ele era muito sacrificado pelas tarefas que eram dadas a ele pelo técnico, né? Então eu não acredito sinceramente que ele jogue assim na Copa do Mundo, a não ser que a necessidade o obrigue a ser mais agressivo. Vale como um ensaio, como um teste em função disso. E concordo com o Vanderlei. Talvez, já que ele vai jogar assim, seria interessante ter o Pedro para ver como ele vai sair, né? Até para matar um pouco a curiosidade geral e aproveitar o momento muito bom do jogador, né? Que está numa fase muito boa. O Pedro, além de ser um goleador, ele é um facilitador ali do jogo. Ele ajuda a fazer o jogo acontecer. Ele não é um cara que fica dentro da área que não faz nada. É só, assim, o único momento bom dele no Fla-Flu, por exemplo, foi um passe, que ele sai da área e dá um passe para o Arrascaeta espetacular. Ele já deu passe para o Gabigol perder chance de gol nessa temporada, para o próprio Arrascaeta fazer gol. Então é um jogador que pode ser bem interessante como opção. Não vai ser titular, ao que tudo indica, mas pode ser uma opção interessante no Mundial. Então acho que seria até mais legal que ele pudesse ver o Pedro jogando já até de saída com esse pessoal todo aí que vai formar um time de fato no papel mais ofensivo. E Mauro, eu penso assim, eu acho que chamou tem que usar, né? Não basta tirar o jogador do Flamengo ou de qualquer outra equipe e deixar no banco de reservas, né? Você acha que existe a possibilidade do Tite não colocar o Pedro para jogar, porque com outros jogadores isso já aconteceu? Sem dúvida, pode acontecer. Talvez jogue parte do segundo jogo. Ou seja, convoca para tomar um café, bater um papo, saber como é que está a família, como é que não é e tal, e acaba nos usando. Isso já aconteceu já outras vezes, não é só com o Tite, não. Técnico de seleção tem essas coisas também, né? Ele tem uma preocupação muito grande com aquela questão do grupo, né? Eu não sei até que ponto, né? O técnico que pensa assim, quando tira um jogador, bota outro, não está preocupado se vai magoar alguém. Ele tem que experimentar, ele tem que testar, ver como é que se comporta o jogador, até porque ele precisa ter alguém com essa característica, seja o Matheus, seja o Pedro, mas tem que ter um cara de área, já que tudo indica ele vai começar a Copa com o Neymar ali como um atacante mais avançado, não digo nem centralizado, livre para se movimentar, 2 pontas, né, e um meio campo com o Paquetá, imagino eu, não como segundo volante, mas com mais chegada ali próximo aos homens de frente. Não deve ter um cara de referência no primeiro momento, mas é importante ter essa opção, é alguém que funcione bem. Até que os dois parecem estar brigando por uma posição. Então seria bom observá-los, já que o Matheus ele já teve a oportunidade de ver na seleção brasileira em ocasiões mais recentes. Então, exatamente nisso que o Mauro está falando, eu acho que o período de não trincar cristais já acabou. Uhum. Ele poderia ter essa preocupação até esse momento de aproximação da Copa do Mundo. É grupo, e tem que ter uma ordem, quer dizer, chamei o cara, mas não pode jogar agora, só na próxima. Aquele cheio de cuidados. Agora não tem mais isso. Já chegou a Copa do Mundo. Quer dizer, ele tem que testar, colocar todo mundo para jogar, avaliar, se for provocar nariz torcido em alguém, faz parte do... E ele tem uma vantagem, ele vai embora. Essa é uma vantagem maravilhosa para ele. Ele está absolutamente livre para fazer aquilo que ele acha que vai. Acho até que ele vai fazer a coisa certa, mas ele está livre, ele não tem compromisso. Eu vou continuar na seleção, vou cruzar com esse cara de novo, ele vai ficar. Nada, acabou. Ele pode fazer o que ele quiser e ele pode fazer a coisa certa. Mostrar todo mundo para jogar, não deixar ninguém lá atravessar um continente para ficar sentado. Eu acho essas coisas foram erradas ao longo da caminhada. Eu acho que levar um jogador e não utilizar 10 minutos, não importa, você levou o cara, você convocou, você deixou um time sem o cara, que é importante, se foi convocado, tem qualidades. Então, mas isso é página virada, acabou, a Copa chegou. Então, não cabe mais dengo, nem preocupação com o nariz torcido. É isso que eu acho. Eu vejo sempre assim, viu, professor? Né, você falando de Copa do Mundo, né? E no futebol, né, o Brasil tem 5 títulos mundiais. O Brasil sempre fez a diferença nos homens de ataque, principalmente as duplas de ataque. Pelé e Garrincha lá em 58, com Vavá jogando de 9, aí veio 62, 70, né? 70 fugiu um pouco, que o Tostão fazia, né, junto com o Pelé, um falso 9 ali, que até o Guardiola fala isso. Mas Romário e Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Careca, Miller, em Copa sempre com homem de área, sempre jogou com homem de área. E a dupla de ataque sempre que fazia diferença. O Brasil sempre foi tido assim. O Brasil não produz grandes goleiros nem grandes zagueiros. Mas do meio campo para frente o Brasil tem um time impecável. Hoje tem grandes goleiros. Tá faltando, mesmo aí que o Bruno falou, um lateral direito. Eu acho que se o Daniel Alves não for, eu acho que o Tite não vai levar ninguém. Principalmente eu estou vendo o campeonato mexicano, falta 2 rodadas. E o time do Daniel Alves não vai classificar.
Né? Classificam 12. Eu não sei nem como é a fórmula lá, mas é 12. É uma fórmula um pouco eu não sei como é que eu olho a tabela, né? E aí vai testar o Militão, que já jogou de lateral direito aqui no São Paulo, jogou no próprio Real Madrid. As grandes seleções do mundo, acho que talvez só a Alemanha não jogue com 9. A Alemanha não tem um 9. Você pega a Inglaterra, o Harry Kane lá, que é um 9 diferente, um 9-10. O Benzema, que voltou agora para a França, é tipo um 9-10. Se não for o Benzema, é o Giroud, que foi campeão do mundo. A Espanha joga com Morata. Sim, lá na frente tem Lautaro Martínez na Argentina. E o Brasil sempre foi com 2 homens de frente que incomodava todo mundo. Você vê que a própria seleção de 94 era tida que não apresentou um futebol de encantar, encher os olhos, mas Bebeto e Romário fizeram uma Copa impecável, né? Decidindo, 4 de julho, com um homem a menos, independência dos Estados Unidos, ganhando com a jogada do Romário, o gol do Bebeto. E aí agora é um teste novo. O Tite, a última Copa, por mais que o Firmino fizesse um 9-10, um falso 9-10, o Gabriel Jesus sempre jogou ali, jogou mais na beirada marcando, mas é atacante, homem de área, tanto que ele tá jogando bem pra caramba agora no Arsenal, fazendo gol, fez gol agora no final de semana aí, um golaço de cabeça. E para essa Copa, você tem ali o Matheus Cunha, que é um 9 mesmo nato, Pero sendo convocado, que é um 9 mesmo, e eu acho que tem que dar essa oportunidade, tem que botar esses caras para jogar, oportunidade boa, de você ver, e as seleções que vão estar na Copa. Está chegando, né? Começou a Copa. Sabe, claro, uma figuração de linguagem, mas já começou a Copa, eu acho que tem que colocar. Também não estou dizendo que vai ser um time surpreendente na Copa do Mundo em relação a tudo que fez nos últimos anos, não é isso. Eu acho que tem que estar todo mundo todo mundo jogou, tem 2 jogos aí, aqueles que não tiveram grande oportunidade, é a oportunidade para mostrar no palco, nesses 2 últimos jogos. Até a seleção de 82, que eu esqueci de falar, você vê que tinha Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, Éder de um lado com o Serginho Chulapa de 9, né? Que não jogou Reinaldo nem o Careca, que estavam machucados, o Serginho de 9, homem de área.